A gente vai começar o estudo de pH e pOH. Para eu começar a falar de pH e pOH, eu tenho que entender de onde vêm os valores, a escala de pH. Né? Para fazer esse cálculo, eu preciso partir das reações reversíveis e equilíbrio químico. Reação reversível é aquela que acontece em dois sentidos, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, como é que está mostrado aí nessa equação com a dupla seta. Essa dupla seta tem que ter o mesmo tamanho e uma está no sentido contrário à outra. A no sentido correto, da esquerda para a direita, é chamada de reação direta e a inversa é a ação inversa. Essas duas equações elas vão estar em equilíbrio químico. A equação para a direita vai estar em equilíbrio químico com a reação para a esquerda. E esse equilíbrio é garantido pela velocidade da reação. A velocidade da reação indo direta é igual à velocidade da reação voltando inversa. Então, a constante de equilíbrio é um valor, uma grandeza relacionada aos equilíbrios químicos. Um caso particular da constante de equilíbrio químico é o equilíbrio iônico, que a gente vai falar da água. A constante de equilíbrio relaciona a concentração dos produtos com a concentração dos reagentes. Eu estou falando isso para a gente poder chegar como é que a gente calcula o pH. Tá? Equilíbrio iônico é o caso particular do equilíbrio químico que a gente vai falar apenas no caso da água. Tá? O equilíbrio iônico da água. A água apresenta duas espécies que são importantes para o estudo de pH, que é o H+, e o OH-. Quando a gente fala de H+, a gente está falando das substâncias com caráter ácido. Então, essa espécie aqui, ela vai estar relacionada aos ácidos, ou as substâncias com caráter ácido. E essa aqui é as substâncias alcalinas, que são as bases. Né? Tá? Então, quando é ácido, essa quantidade é maior do que essa. Quando é base, essa é maior do que essa. Na água, ela vai estar em equilíbrio. Tá? Aqui é chamado de equilíbrio iônico da água. O grau de ionização, que é o alfa, ela vai ser a quantidade de moléculas que ioniza, no caso da água, 1 a cada 555 milhões. Uma molécula de água em 555 milhões vai se ionizar, vai acontecer isso que está aqui em cima. Então é raro a água se ionizar. Então por isso que para você identificar o pH, aqueles valores que a gente vai calcular, a concentração é na base 10 elevado a um expoente negativo. Normalmente o expoente é negativo, um valor muito pequeno. Aquele grau de ionização, ele vai me dizer que a água ela dificilmente se ioniza. Então os valores são baixos. E a partir desses valores eu consigo chegar na constante de equilíbrio da água, constante de equilíbrio iônico da água, que é em torno de 1,81 vezes 10 a menos 16. Tá? Esse aqui é o equilíbrio iônico da água, é o valor da constante. Esse valor vai ser interessante para a gente poder calcular para você calcular o equilíbrio iônico a constante de equilíbrio iônico da água, você precisa apenas saber a quantidade de H+ e a quantidade de OH-. Tá? Então, sabendo que H2O vezes a constante vai ser justamente o equilíbrio iônico da água. Então, para a gente chegar no valor que a gente quer demonstrar, né, porque o pH varia de tal valor a tal valor, você vai considerar a densidade da água igual a 1 e 1 litro de água, tá? Para poder encontrar o número de mol para 1 litro de água, que vai dar 55,5 mol. Esse valor vai ser substituído aqui nessa equação para poder encontrar qual é o valor da constante da água, o Kw, a 25 graus Celsius. O valor da constante é muito baixo, 10 a menos 14. Relacionando o H+ com o OH-, a gente vai encontrar esse valor. E esse valor é o valor que a gente identifica na escala de pH, 1 vezes 10 a menos 4. Por quê? Você vai tirar o logaritmo disso aqui e vai chegar no 14. Tá? Então, a constante de equilíbrio iônico da água, ela vai variar com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a constante. Deu para perceber aqui, dá para observar. Mas o interessante é identificar que uma solução vai ser classificada de acordo com a presença de OH+, ou melhor, H+, e não OH+, H+ e OH-. Quando ela tem H+, ela vai ser classificada, como já falei, como uma substância com caráter ácido. Quando ela tem
OH- ou mais OH-, ela vai ser uma substância classificada como uma base. Na água pura, essa quantidade é igual, e é igual a 10-7. Esse 10-7 ele vem do slide anterior, tá? Já que a constante da água é 10-14. 1 vezes 10-14. Então, quer dizer que é igual a quantidade aqui. A quantidade de H+, e a quantidade de OH-, tá? E o que é que a gente vai levar aqui para entender o equilíbrio iônico da água e a relação com o pH? É que a água ela tem essas duas espécies, H+ e OH-. Todas as substâncias vão ter essas duas espécies. O que vai acontecer é que umas vão ter mais H+ do que OH-. E aí a gente vai classificar dependendo dessa concentração. É a partir da concentração que a gente vai chegar no pH. Então, quando eu tenho uma solução ácida, a quantidade de H+ é maior do que a quantidade de OH-. O valor base é 10-7, que é o valor da água pura. A partir dele a gente vê se é ácido ou básico. E quando eu tenho umas soluções básicas, né, soluções alcalinas, é o contrário. A quantidade de OH- é maior do que a quantidade de H+. A partir disso, eu vou jogar um logaritmo e vou chegar na escala de pH, que aqui está na potência de base 10. A gente sempre vai usar a potência de base 10. Sempre vai ser um número multiplicado por 10 elevado a um número negativo, tá? Porque são concentrações baixas. Aqui é a menor concentração, né, 10-14, e aqui é a maior concentração, 10 elevado a 0, que é 1. Então, o cálculo de pH vai levar em consideração a concentração de H+, tá? Pode ser 10 elevado a -7, 10 elevado a -3, 10 elevado a -5, sempre vai ter uma potência elevada a um número. O número o número que vai ficar na frente pode ser qualquer valor. E também o OH- vai levar em consideração essa concentração de OH-. Um é complemento do outro, tá? Então, essa foi a introdução para a gente fazer a análise da escala de pH, que é justamente o próximo conteúdo, certo?